Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande falar com vocês. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a lição da Escola Sabatina de hoje, Novos Céus e Nova Terra. E nós vamos ler, eu vou convidar vocês a lerem o texto de Isaías 65, de 17 a 25. Vamos ler aqui na revista e atualizado no Brasil. O texto diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Antes de prosseguir com o texto, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: a gente vem estudando durante esse trimestre aqui as mensagens de Isaías. E, aliás, foi um estudo maravilhoso, né? Um estudo muito bom estudar o livro de Isaías. E nós observamos algumas peculiaridades no livro de Isaías. Por exemplo, esse livro ele é considerado como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele traz diversos aspectos que são relacionados a Jesus Cristo, tendo em vista que o livro de Isaías foi escrito aproximadamente no ano 700 a.C., ali na casa dos anos 700. Então, quando a gente lê alguns textos, como, por exemplo, Isaías capítulo 53, a gente consegue ver ali o perfil certinho do Messias, falando a respeito do sacrifício na cruz. Jesus seria colocado entre malfeitores, mas no sepulcro ele estaria com os ricos. Na sua morte, ele seria levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. O que nós observamos no livro de Isaías é que ele apresenta os dois aspectos do ministério do Messias. Ou seja, ele aborda aspectos relacionados à primeira vinda e alguns aspectos relacionados à segunda vinda. Um dos grandes problemas que os hebreus da época de Jesus enfrentaram, e uma das razões pelas quais eles rejeitaram Jesus como Messias, foi não saber fazer a diferença entre o primeiro aspecto e o segundo aspecto. Porque eles confundiam as coisas e eles achavam que o Messias viria como um rei glorioso, poderoso, para estabelecer o seu reino, principalmente contra os romanos. Então, o que a gente observa no livro de Isaías é que algumas porções elas são explicitamente relacionadas à primeira vinda. Algumas outras são explicitamente relacionadas à segunda vinda, mas há alguns outros textos que misturam as duas coisas. Que tanto a primeira quanto a segunda vinda, elas são mescladas e a gente não consegue ver, não consegue fazer a diferenciação entre uma e outra. E esse texto que nós estamos vendo aqui é um desses textos. Então, nós vamos ler com cuidado, eu vou retornar, vou fazer a leitura. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso aqui pode ser aplicado de duas formas. Novos céus e nova terra, a entrada do povo de Deus em Canaã. O povo de Deus reentraria, digamos assim, em Canaã, porque na época de Isaías, nós vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente vai lá para cerca de 1450, 1500 a.C., nós vamos encontrar Moisés introduzindo o povo na terra de Canaã. Nós estamos agora por volta do ano 700, então a cidade de Jerusalém ela vai ser assolada. A gente sabe que no ano 605, antes de Cristo, Nabucodonosor vai fazer uma incursão e vai destruir Jerusalém. Depois o povo vai retornar, né? E essa cidade ela vai ser reconstruída, vai haver toda uma remodelação. E se o povo de Israel fosse um povo realmente leal a Deus, se fosse fiel a Deus, se aceitasse todos os parâmetros que haviam sido colocados, então eles teriam um novo céu, novos céus e nova terra, porque aconteceriam coisas muito boas ali para eles. Eles receberiam o Messias, eles pregariam a mensagem do Messias ao mundo. De alguma forma, o Messias seria sacrificado, possivelmente apenas pelos romanos e não pelos judeus. Os judeus também seriam, possivelmente, o povo todo seria sacrificado. A gente está colocando mais ou menos da forma hipotética. E o segundo estágio, digamos assim, a segunda interpretação é que esses novos céus e essa nova terra será agora na nova dimensão, depois da segunda vinda. Então, nós temos novos céus e nova terra na primeira vinda, que seria uma aplicação ao povo de Israel apenas, se eles fossem leais. E os segundos céus e a segunda nova terra seria aquela depois da segunda vinda do Messias. Aí não se refere mais ao povo de Israel,
mas a toda a comunidade de crentes durante todo o tempo. Eu vou continuar lendo. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Vejam, Jerusalém e o seu povo. A Jerusalém antiga, Jerusalém que está atrelada à teocracia, fala da Jerusalém e o seu povo de Israel. A Jerusalém celestial fala de forma muito mais ampla, uma atrelada à primeira vinda e outra atrelada à segunda vinda. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui nós temos uma palavra-chave nesse texto, que é a palavra pecar. Porque na primeira vinda o pecado ainda existe, na segunda vinda ele deixa de existir. Ou seja, quando o Messias vier na segunda vinda, o pecado será completamente erradicado. Então, evidentemente, esse texto não pode estar falando da segunda vinda e da nova terra celestial, da nova terra que vai estar presente numa nova dimensão. Ele está falando ainda do povo de Israel. Porque se o povo fosse leal, uma pessoa ela viveria bastante, não haveria mortalidade infantil, não haveria esses problemas que são comuns em torno de enfermidade, de morrer ainda jovem. Então ele está falando aqui da primeira vinda. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Aqui também há uma mescla, porque na época do antigo Israel era possível que uma pessoa perdesse todos os seus bens para uma outra se ela ficasse devendo. E quando ela entregava tudo o que ela possuía, então ela vendia os filhos, depois vendia a própria esposa e finalmente ele mesmo se vendia como escravo. Isso era liberto então quando chegava no período do jubileu. Então aqui nós temos uma referência clara ao povo de Israel. E há uma projeção, no entanto, para o futuro, para os eleitos de Deus que viverão agora na nova terra completamente restaurada. Não trabalharão à toa, em vão, ou debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu, na verdade, não consigo ver o verso 25 como acontecendo na primeira Canaã. Eu acho difícil que isso aconteça, mas não impossível, porque Deus poderia cumprir essa promessa de que os animais selvagens, se o povo fosse completamente consagrado, que esses animais se tornariam mansos. Eu não duvido disso, mas creio que o verso 25 é uma aplicação mais clara a Canaã celestial. Então, esse texto é um texto que mescla as duas cidades, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial, o que é bastante típico desse evangelho do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Então, a gente não precisa ficar temendo. Eu me lembro que quando eu me tornei evangélico, quando eu me tornei adventista do sétimo dia, eu tinha 20 e poucos anos de idade, quando eu li esse texto, eu também fiquei um pouco preocupado, né? Mas Deus não promete a eternidade? Como é que ele está falando de morte, está falando de pecado? Mas depois eu fui estudando. Não é a primeira vez que a lição da Escola Sabatina aborda esse fato. Eu já sou adventista há 40 anos, portanto, em cada 10 anos, as lições elas vão rodando os principais temas das Sagradas Escrituras, e eu já vi, mesmo na Escola Sabatina, já vi esse texto, e isso é muito claro para a gente entender quando nós estudamos com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de atenção. Eu logo depois eu acabei entendendo que o livro de Isaías como um todo ele aborda sobre as duas vindas do Messias, algumas vezes de uma maneira muito clara a primeira vinda, outras vezes de maneira muito clara a segunda vinda, e às vezes ele mescla as duas coisas, o que pode parecer trazer uma certa confusão, mas tudo isso é muito claro.
quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai inaugurar uma nova ordem de coisas, ele vai interromper os negócios dessa história, vai interromper, invadir a história, e vai começar uma nova história que não terá mais fim. E os seus eleitos habitarão, sim, na Canaã celestial, para nunca mais ver a morte. E os animais selvagens vão deixar de ser animais selvagens, eles serão como animais domésticos. Que Deus nos abençoe e vamos, então, trabalhar, exercer fé, nos agarrarmos à graça de Cristo e sermos obedientes à sua palavra, para que todos nós, um dia, estejamos na Canaã celestial. Vamos orar? Ó Pai Celeste, seja bendito, seja louvado o teu nome santo, poderoso, amável. Muito obrigado, Senhor, por teres enviado teu Filho Jesus Cristo pela nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas claras promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos nelas, para que quando um dia, Senhor, o Senhor Jesus Cristo voltar, e nós acreditamos que está bem perto, estejamos preparados para subir com Ele ao lar celestial e viver com Ele a vida eterna. Senhor, no mesmo nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agradecidos. Amém.